Olá, a paz de Deus, irmãos, Emerson Eliel aqui. Hoje eu quero falar aqui no canal sobre um caso, que foi um comentário aí no canal, em um dos vídeos que eu postei, do Valdir de Matão. Nosso irmão Valdir de Matão, numa, numa, num ensino ali, falou que os líderes devem ser acolhedores, né? A liderança deve ser acolhedora, não usar o púlpito, para falar seus pecadores de morte, você não merece usar o véu, não merece, tá aqui dentro, ou tá esquentando o banco, essas coisas que sempre aconteceu e com muito mais ênfase, há um período atrás. Graças a Deus o Senhor está preparando uma irmandade que já entende mais bem as coisas, mais instruída, mais educada. Então, irmãos, a igreja não pode, nenhum servo tem o direito de, numa exortação ou em algum conselho, colocar alguém para fora. Aqui não é o teu lugar, pecador de morte. Aqui não é lugar de defunto, jamais. Você não tem direito de pôr o véu, está cantando, não. A igreja é acolhedora, a igreja abraça. A missão dos servos de Deus é pregar o Evangelho, Cristo Jesus, o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. Entretanto, ainda em como acontece na humanidade, questões de escravidão, por mais que tenha abolido essas coisas, ainda às vezes pode acontecer fatos isolados, e é o que ocorre nessas questões aí da liderança, continuar com a sua pregação prepotente, levantadora de ego, de si próprio, aquelas questões que faz com que o pregador se sinta melhor. A psicologia às vezes vai falar de frustrações do próprio ser humano, na qual muitas vezes ele tem vontade de fazer alguma coisa, então ele julga o outro que já fez, e como algo impede ele, um não pode impede ele, não é nem o que eu não quero fazer, mas o não pode. Aí ele julga o outro porque caiu e porque errou de certa forma. Nesse caso, dessa adolescente, o que ocorreu foi que os pais foram falar para o ancião alguma coisa que ela fez, não houve relato aí no comentário, e o ancião, sem o dom de pastor, porque muitos falam, aqui na igreja não tem pastor, como o Valdir de Matão falou, a minha igreja não tem pastor, é um nome só, é simplesmente um nome da liderança, é um título. Pastor, ancião, cooperador, vai ter a mesma função. E ele até falou que se o ancião não tiver o dom de pastor, ele não vai conseguir fazer o pastoreio desse rebanho. Ancião, pastor, presbítero, bispo é a mesma coisa. Tem alguém que não conhecendo da Escritura e diz, não, mas na nossa igreja não tem pastor, pastor é Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Os irmãos que serão ordenados hoje, irmão Rosalino, irmão Elias, não tem o título de pastores, tem o título de ancião, mas ele tem que ter o dom de pastor. No caso, essa adolescente, quando os pais foram até o ancião para falar o que ocorreu na vida dela, o ancião, desprovido de um raciocínio lógico, de inteligência ou de coração humano, às vezes a pessoa sai do mundo, vira ancião, mas ele continua, às vezes até pior que muito do mundo. Ele falou que essa adolescente não era nem para pisar na calçada da igreja. Depois que ouviu o relato da mãe, deu esse conselho. Infelizmente, o que ocorre muito é que essas pessoas, elas ficam em cima, às vezes, do adolescente para batizar. Quando eu tinha o meu salão de cabeleireiro, e às vezes aconteceu de vir adolescente, no meu salão e falar que ele não era batizado, mas faziam visita na casa dele, dos pais dele, e depois que ficavam querendo ver se ele participava ali das visitas, querendo chamar para a igreja, para ir lá para batizar. Eu digo que em certas ocasiões a melhor coisa que existe é que não chame,
porque uma igreja, tem aquele ditado, uma igreja que exclui as pessoas depois pelo seu pecado, deveria proibir que essas pessoas entrassem nela, né? Deveria ser proibido que essas pessoas entrassem nela. Porque que evangelho que essa pessoa trabalha na vida da humanidade? E o exemplo que dá para a humanidade em sociedade. E que evangelho é esse anunciado, né, de amor, de restauração, que acredita que essas pessoas depois do batismo não vai errar mais? Aliás, alguns, né, nunca erram, são santos, porque não comete pecado sexual, os outros são tudo falhas. Você pega aí questões de pecado, Gálatas 5:19 em diante, onde fica todos juntos. Não está falando nada de falha ali, né? Fornicação, adultério, entre a glutonaria, a mentira, tem tudo o mesmo peso. Mas esses que se consideram santos, porque não cometeu nada sexual, eles infelizmente são só os falhos. Aí pega uma adolescente, um jovem, né, em plena fase de muitas descobertas, aprendendo muita coisa da vida, insistem em que vá para a igreja, depois insistem que vá para o batismo. Após esse batismo, o julgo sobre ele, a sua frustração diante da sociedade, as coisas da vida, as ofertas do mal que querem que essas pessoas às vezes se acabem aí no mundo, nos vícios. Aí se torna pior porque às vezes vai haver um confronto e quando vai para a igreja existe só o não pode fazer isso. Você batizou, agora você não pode fazer. Não leva um evangelho, não consegue ensinar o evangelho de Jesus Cristo, não consegue ensinar o princípio da salvação, a fé, o amor, a conversão a Jesus Cristo, onde essas coisas não acontecem mais, esses pecados não vão acontecer mais, porque a pessoa não quer. Não é porque não pode, é porque não quer, não vai ter desejo algum. Quando é bem convertido, a liderança, aquele que anunciou o verdadeiro Jesus Cristo, ele consegue levar essa pessoa até ao seu saber intelectual, ao seu saber espiritual, né? E amar a Deus de todo o entendimento. Esse é o maior mandamento, amar a Deus de todo o entendimento, acima de tudo. Aí essa pessoa vai se renovando, se restaurando, conheceu as aflições de Jesus Cristo até onde ele chegou a dar vida para a humanidade, porque ela não ia conseguir por si só, e não consegue, nem mesmo após o batismo. Não tem justificação por si só, não vai existir. É Jesus Cristo e mais ninguém. Então meu conselho aqui é que se um jovem, se o pai e a mãe ficou sabendo que seu filho às vezes cometeu alguma coisa, o filho caiu na confiança de falar para vocês, e vocês estão dentro de uma denominação religiosa, que eu nem estou citando somente a congregação, mas entre outras, porque não estou nem falando da denominação, mas de pessoas que ali estão, né, alguns líderes. Então, antes de ir até eles, fala para esse jovem entregar isso a Deus, confessar para Deus é Jesus Cristo, né, e largar essa vida e continuar indo para a igreja. Mas se as pessoas, porque a disciplina até agora eu não acredito que a igreja ainda não entendeu. A disciplina é para quem está no erro e não quer converter o seu caminho, não quer mudar o seu caminho. É aplicada essa disciplina para que essa pessoa pense no que ela está fazendo, né? Entregar essa pessoa ao mal de uma vez, já que ela, né, não quer converter do seu caminho, e essa pessoa se regenerar, se restaurar. Mas às vezes usam isso como punição de um erro. Que a pessoa foi lá, já confessou, que errou. Não deveria, né? E falar para esses líderes. Mas às vezes, em forma de testemunha, algum vai querer denunciar alguém, né? E mesmo que essa pessoa vai lá e atende que está errado, entende que errou, ele mesmo assim vai ser punido por longos 10, 15, 20 anos nessa igreja e nessa localidade. Se os pais não têm aonde levar essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse moço, essa moça, se não tem uma outra comum para congregar, né? E mesmo que ele confesse por si só, ele Deus, né? Ele Jesus Cristo, restaure a sua vida. Se não tem uma comum que vai congregar, que às vezes alguém ficou sabendo, né? E já estão usando até o púlpito para atacar, eu aconselho que leve esse adolescente imediatamente em uma outra denominação. E fale com um pastor que tem algum entendimento, né? Claro que muitas vezes vai ter, porque
às vezes entende das escrituras, vai ver que Jesus Cristo é advogado e fiel, e ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado na qual é Jesus Cristo. Então aí ele vai entender, né, que quem diz que não peca já é mentiroso, está na própria escritura, né? E o próprio Davi Trevisan falou isso aí, que é um dos anciãos mais velhos da igreja. Sempre que eu falo alguma coisa aqui no canal, irmãos, eu cito às vezes até ancião que já falou alguma coisa, é que às vezes não estão levando, não tem uma regra de todo mundo levar igual o que tá falando, mas eu sempre cito coisas que ancião já falou, não é de mim. Aí vem aqui e fala, tá falando mal da congregação, né? Mas eu estou ali e quero que as coisas mudem para melhor, porque os anciãos estão ensinando. Se alguém não está levando em consideração, mas alguém vem aqui e fala isso aí, ele tá falando mal da obra, aí não sei o que, e começa aquele julgo todo que saiu da igreja, que queria cargo, é sempre a mesma conversa. Tem um aí que tá sempre nos comentários, mas é até bom porque dá engajamento no canal, fica aí me criticando, porque quanto mais comentário é melhor. E ele tá sempre querendo inventar alguma coisa, porque eu dou minha opinião. Mas é isso aí. Se não tem aonde levar, se a sua cidade é pequena, tem aquele que fica lá do púlpito, jogando em direta, e você quer insistir lá, pelo menos leva um gravador e grava, porque se você for processar essa pessoa por perseguição, até porque depois que seu filho já mudou o caminho, tá querendo ir pra igreja, e se você for processar isso aí, com certeza vai ganhar. E aí você aproveita para falar que tem até a gravação de quando usava essas indiretas do púlpito quando vocês estavam ali dentro. Porque às vezes as indiretas são bem diretas, né? Só falta falar o nome. E às vezes pode ocorrer até de falar. Pode ocorrer até de falar que tá num cargo, tava num cargo, então já vai entender de quem tá falando. Mas, do mais, eu peço que faça isso. Leve numa denominação que que receba, que abrace, como filho pródigo, né? Às vezes vai até ter um cargo lá que vai ajudar a se firmar, porque às vezes na congregação ele não quer nem que a pessoa atenda uma porta, não quer que seja nem um faxineiro, né, da igreja, muito menos um músico, e que o que deveria ser para a restauração de uma vida de um jovem que às vezes foi aí para o mundo porque foi julgado, foi condenado de púlpito, e aí passa 10 anos ali, às vezes esse jovem foi para o mundo das drogas, se perdeu nos vícios. Então uma maior restauração seria ele voltar ali, pelo menos para um cargo, né, porque todos vai ter seu julgamento, coloca ali num banco, não, estamos recebendo sim, mas ele não pode fazer nada, não pode orar, não pode testemunhar, não pode pedir hino, estamos recebendo de volta. Isso aí é a mesma coisa daqueles que falam, não, tem que se humilhar, né, colocar a cara no pó para Deus perdoar. E a igreja hipócrita que não tem nenhum pecador. Aliás, quando é algum que tem algum dinheiro na cidade, essas disciplinas quase nem existem. Ou algum de cargo na igreja, né, que é filho de alguém de cargo. Essas disciplinas elas são bastante complicadas porque tem acepção de pessoas. Isso aí mesmo de falar para não pisar nem na calçada da igreja, com certeza tem aqueles que passa, pisa, entra, sai, está em pecado. Seja lá qualquer um das listas de pecado que existe, não é só adultério e fornicação, porque todo mundo já se sente limpo, né? Limpo de mão e puro de coração, porque não fez isso aí eles estão se achando, né, no direito. Pode se achar salvo, pode se achar o melhor de todos, mas também não se acha no direito de ficar jogando em direta de púlpito, de pegar e falar para neném para pisar na calçada. Isso aí são pessoas que estão blasfemando contra a palavra de Deus. O maior erro daquele que está diante do púlpito, que está ali falando das cartas de renúncia, né, é pensar que esses que estão renunciando estão pior do que você. Eles estão saindo de um fardo incrível na vida deles, um fardo terrível. Porque que é pastorear uma igreja, que é levar uma igreja, conduzir ela ao caminho da fé e do amor. Às vezes você está no cargo, está achando em vantagem porque você não renunciou, mas você está aí colocando um peso, que é a blasfêmia de cima do púlpito. É a profecia falsa, aquilo que Deus não falou. É a condenação de alguém que está no teu coração, você está vendo lá na hora com aquele furor, aqueles seus olhos, você pensa que é Deus que está mandando você falar, que está esquentando o banco, que alguém está ali não deveria estar ali, que alguém ali está em pecado.
Você está blasfemando, falando que é Deus que está mandando você falar. E isso é um pecado terrível, maior do que o daquela pessoa, porque às vezes da pessoa, ela na sua intimidade com Deus, que cada um tem a sua, ela já se entregou. Ela já entregou a Deus o seu erro, já entregou a Deus a sua carnalidade, né? E Paulo, que é mais do que Paulo, que disse que ele pecava, assumiu pecar, né? Porque ele falou que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria, vivia fazendo. Então, só de deixar fazer o mal, só de deixar de fazer o bem, já é um pecado. E aí você vem e acha no direito de excluir as pessoas de um corpo, né? Do corpo da igreja, porque você condena ela. Você não está usando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem filho pródigo, tem aquele que fala que não tem pecado, que é mentiroso, né? A palavra de Deus está sempre acolhendo, tentando fazer a pessoa se regenerar da vida de erro. E você está usando esse seu poder para trazer pessoas até um quartinho e depois ficar condenando com falas, coisas que às vezes a pessoa nem cometeu, alguém contou, ou se ela cometeu, ela já entendeu que ela errou, ela já está buscando o perdão. E aí você vai e exclui uma pessoa por 10, 15, 20 anos como se isso fosse um exemplo para a igreja e para a sociedade. A sociedade não é desprovida de inteligência, os próximos que vão procurar uma igreja para servir a Deus. A sociedade, ela busca sabedoria, as outras denominações buscam sabedoria e entendimento. Muitas vezes elas veem isso aí como algo que destrói a sociedade em si, em uma grande depressão. Pessoas depressivas, até outros que não cometeu nada, né? Mas anda frustrado porque às vezes queria ter uma outra vida e entende que a vida ali da igreja, a privação dela cortar um cabelo, dela fazer algo, está ali impedindo ela de ser quem ela é, em vez de ter uma vida, viver a vida em Cristo, salvo e liberto de qualquer amarras da religiosidade. Essa pessoa está cheia de depressão dentro da igreja. Então, irmãos, é algo perigoso, muito perigoso em algumas localidades e em algumas comuns. Não estou generalizando e não estou falando mal da igreja, na qual eu também frequento e vejo isso há muito tempo. Meus pais são crentes há mais de 50 anos, da congregação, né? Frequenta a congregação. E eu tenho 38 anos, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Meus pais já viu até ancião, né, de tempos aí que jogavam direto do culto para quem usava uma camiseta com alguma escrita. Ele falava que a pessoa estava usando aquilo ali, às vezes estava falando até mal dele, de alguém, ou estava escrito coisas que não convia a Deus, e aí jogava essas... Você imagina só se esse é para receber alguém, instruir alguém quanto a um erro. Mas é isso aí, irmãos, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, e aquele que não gosta já comenta aí, já vai reclamando como sempre. Mas você também não ajuda quando eu coloco ali um vídeo de hinos, igual essa noite provavelmente vai ter aí um playlist de hinos antigos que eu gosto bastante. Muitos irmãos gostam de ouvir, às vezes essas fitas se perderam e às vezes a gente consegue aí alguma coisa e restaurar o áudio para ficar melhor. Não, mas isso ninguém quer ver, não vai lá, né? Às vezes quer ver profecias profetadas, ou se não vir aqui para ficar reclamando quando a gente tem uma opinião. Nem é crítica, é uma opinião, um comentário. Mas é isso aí, espero que apareça aqui nesses vídeos e vai comentar também nos vídeos que a gente fala bem das partes boas da instituição, né? Deus abençoe vocês, irmãos. A paz de Deus. Até o próximo vídeo e se inscreve no canal quem não é inscrito. Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo para com todos.